Bom, amados, antes de a gente entrar no nosso assunto dessa manhã, eu só gostaria de reforçar a visão da nossa comunidade. Qual é a visão da nossa igreja? Quem tem coragem de falar, hein? Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. O que isso significa na prática? Significa que as nossas vidas vão ser gastas nesse sentido, no sentido da comunhão com Deus, com a sua palavra, para conhecê-lo. E esta é uma tarefa para a eternidade toda. Aliás, a Bíblia descreve a eternidade como este fato em si, conhecer a Cristo. E a outra questão é torná-lo conhecido. Eu acho que esta é uma vocação desta igreja, e que eu e você podemos pensar o nosso papel nessa questão, né? Como eu posso viver nessa perspectiva, na perspectiva de tornar Jesus Cristo conhecido de todos, em todo lugar. Então nós temos muitas ferramentas aqui. Tem uma comunicação que produz mensagens, tem o Jornal Semeador, a Revista Betel. Então, no seu bairro, na sua casa, onde você mora, no seu trabalho, com seus amigos, eu sei que tem alguns irmãos que já fazem isso, mas nós podemos também nos dispor nesse sentido. Juntar um pouquinho de jornal, de repente acordar mais cedo, colocar lá na caixinha de correios da sua vizinhança, dar CDs para os seus amigos, enviar mensagem por e-mail. Então, amados, eu gostaria de incentivá-los nesse sentido. Bem, vamos abrir nosso boletim nessa manhã? Algo incomodou meu coração há uns 3 meses atrás, uns 3 meses atrás. E isso tem motivado esta série de mensagens, chamado A Graça no Banco dos Réus. Tem um amigo meu, Silas, falou que a graça nem no Banco dos Réus está mais, ela já está no corredor da morte. Tem gente que já condenou a graça e quer acabar com ela. Mas uma coisa que inquietou meu coração foi por que esta maneira de se relacionar com a graça? Por que é tão difícil para o ser humano receber algo que lhe é dado, simplesmente? Oi, Dioclimir, saudade de você. Por que é tão difícil para nós aceitar algo que nós não temos mérito algum? Por que tem tantos inimigos o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus? O que é isto que ofende tanto o ser humano caído? Então, esta meditação tem sido feita nesses 3 últimos encontros que o Senhor deu a oportunidade de eu estar falando aqui, e eu gostaria de continuar mais uma vez com ela. E também pensar um pouco aonde, ou como talvez nós como igreja, temos contribuído ou permitido que a graça de Deus seja alvo então deste ódio. Eu gostaria então de ler com vocês o boletim. O nosso texto base é Romanos 3:8, e a palavra de Deus diz o seguinte: E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Santo Espírito, esta é a tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos recomendamos a ti, Senhor, tanto na proclamação quanto na audição de tudo que será dito aqui. Somente tu pode trazer vida e revelação. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós clamamos como igreja, vem dar significado e sentido a esta reunião e vivifica, Senhor, as pessoas pela tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.
Há uma imensa dificuldade no gênero humano caído em compreender a graça de Deus. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ao falar sobre a pregação do Evangelho da Graça de Deus, faz a seguinte afirmação: se ao pregar o Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus, você não for mal interpretado, muito provavelmente você não pregou a graça. Por meio de alguns trechos da carta de Paulo aos Romanos, podemos identificar que o apóstolo também passava por dificuldades como esta em seu ministério. O que nós percebemos no ministério de Paulo, e também nas suas cartas, Coríntios, no próprio texto de Romanos, é que volta e meia ele fazia uma pergunta retórica para poder ele mesmo responder. Questões que podem significar esse tipo de afirmação. Paulo é considerado o apóstolo da graça. Ele tem como marca principal na comunicação do seu evangelho a graça de Deus, a justificação pela fé. E Paulo recebe muitos ataques na história do seu ministério. E aqui, no versículo 8 do capítulo 3 de Romanos, ele suscita um desses. Que alguns diziam o seguinte, que a mensagem de Paulo poderia ser resumida nessa expressão: vamos praticar mal para que possamos receber o bem. No capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É uma pergunta que ele também está querendo responder. Ele diz: de modo nenhum. Mas por que ele fala isso? Por que ele se preocupa com isso? Porque há uma dificuldade no gênero humano, no ser humano, de entender o Evangelho de Jesus Cristo como algo que lhe é dado, e algo que ele não tem condição, e nem capacitação, nem competência para receber, ou para fazer algo que possa merecer o favor de Deus. É simplesmente um reconhecimento do seu pecado, e um deslumbramento com o amor de Deus constrangedor, que o faz curvar a sua cabeça em adoração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A única maneira de eu poder ser reconciliado contigo, de desfrutar uma comunhão contigo, de ser vivificado no meu espírito, é se o Senhor agir com graça em minha direção. Não existe outra maneira, a não ser que Deus opere em nós por graça. Do contrário, não existe nada que você possa fazer, não existe nada que há em você que possa suscitar em Deus, então, este favor. Mas Paulo estava sofrendo com isto. Paulo estava, então, percebendo que esse tipo de mensagem era dita a respeito da proclamação do Evangelho, justamente por essa falta de competência humana em receber algo que ele não merece. Algumas pessoas ou grupos, através do que Paulo dizia ou escrevia, promoviam distorções da graça, como a que podemos verificar no texto de Romanos 3,8. Pedro, em uma de suas cartas, também já havia identificado esta situação. Vamos ler junto? 2 Pedro 3,15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro já havia identificado que isto acontecia mesmo. Isto é natural dentro do processo da pregação do Evangelho. Porque o ambiente de igreja, irmãos, nós precisamos estar atentos que o que é e o que não é caminham de mão dada. A própria palavra de Deus já nos fala sobre isso. Mas haverá um dia em que o Senhor separará o joio do trigo. Os anjos farão essa função, realizarão essa função. Mas até lá, nós vamos caminhar, porque compete ao Senhor distinguir quem é e quem não é. Não é competência nossa isso. A única questão que nos cabe é o que a palavra de Deus nos diz: avalie o homem a si mesmo. Aonde eu estou,
onde eu estou colocado, onde eu estou inserido, se eu estou em Cristo ou fora dele. É esta que é a única questão que nos cabe. Do mais, é marchar em direção àquilo que o Senhor tem nos proposto, com alegria, amando os irmãos e não trazendo para nós essa tarefa, porque isso é tarefa do Senhor, não nós. Mas isto acontece. Pedro identifica isso também, que haviam alguns irmãos que distorciam aquilo que Paulo comunicava através de suas epístolas, mas também distorciam as demais escrituras, como ele diz, para a sua própria perdição. Temos procurado já há algum tempo refletir sobre algumas questões referentes ao Evangelho da Graça. Uma destas questões faz referência a esta espécie de ódio da graça, o qual faz com que ela seja levada ao banco dos réus. Quando digo graça, quero dizer graça plena, o tipo de graça que não necessita de nenhum complemento, porque é exatamente a graça plena que suscita este ódio. Verificamos nos estudos passados que existe uma graça que não é graça, pois não subsiste ao teste da palavra de Deus, que diz, Romanos 11:6, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O que acontece é o seguinte, nós podemos falar de graça, nós podemos usar essa terminologia de graça, como nós já falamos disso em outros estudos, mas é que na prática nós tentamos justificar-nos diante de Deus e diante dos irmãos através das nossas obras. Mas o que é graça? E aqui há uma definição clara de graça. A graça não tem a ver com nada que praticamos, com nada que fazemos, não pode estar relacionado às obras, porque do contrário não seria graça. Eu acho que uma das questões que falta hoje para a igreja, que a gente precisa trabalhar nessa questão, é a questão de pontuarmos, de realmente buscar o significado das expressões que nós costumamos usar no dia a dia da igreja. E graça é isto. Graça é uma graça plena. Ela não precisa de nenhum adendo, de nenhum complemento. É Deus agindo e pronto, acabou. É Deus fazendo tudo por nós. É Deus nos dando tudo na pessoa do seu Filho. Será que é difícil para a gente entender isso? Ou será que fica difícil entender o conceito de graça? Nós precisamos entender que graça não pode receber nenhum acréscimo. Assim como a verdade. Se você apanhar 10 laranjas e disser assim, eu tenho nas minhas mãos 10 laranjas e um gomo, não adianta mais nada. Você já comprometeu esta verdade. Já é mentira o que você diz. Apesar de ter sido acrescido somente um gomo de laranja. Mas não interessa. Não dá para se negociar com verdade, com graça, com aquilo que é. Porque senão a gente relativiza. E a palavra de Deus não pode ser relativizada, muito menos o Evangelho de Jesus Cristo. Graça significa graça mesmo. Graça plena. Só que esta graça plena suscita uma espécie de inconformidade em algumas pessoas, porque se ela não tem a condição de contribuir com nada, ou de ser nada, ou de fazer nada para a sua própria salvação e para a sua vida cristã, então, logo, aquilo no que ela podia se autoafirmar, se desmancha, onde ela poderia ser reconhecida como alguém de valor, perde esse valor. Então, eu não quero aceitar isto, porque eu olho para mim e vejo em mim qualidades, e vejo em mim potencialidades que precisam ser apreciadas. Mas, meus amados, o que nós precisamos é ver em nós, pela revelação do Espírito Santo, que em nós não habita bem algum. Que o que a palavra de Deus diz, que o que nos tornamos com a queda é inúteis. Não há utilidade para nós no reino de Deus, a não ser que Deus venha nos vivificar, nos trazer de novo à vida. E isto é graça. Isto é ação de Deus. Não tem nada a ver conosco,
com aquilo que fazemos. Então eu gostaria de deixar claro aqui este ponto. Graça é graça mesmo, meus irmãos. A graça não pode ser acrescida de uma vírgula. O conceito de graça não pode ser acrescido de nada, porque senão ela deixa de ser graça. Não é desta pseudo-graça que estamos falando, desta graça que precisa de remendos, que precisa de adornos, que precisa de enfeites. E sim da graça escandalosa, que reflete a loucura de um Deus extravagante em amor, que a partir da cruz subverte toda a sabedoria humana e o pretensioso senso de justiça do homem, que lança por terra todo o medo de Deus, pela grandeza do seu amor por nós, que tira de nós a tentação de nos aproximar dele por interesse, tendo em vista que ele, de maneira irrevogável, nos dá tudo em seu Filho, Jesus Cristo, para que também não tenhamos medo de sofrer perdas. Recapitulando algumas coisas que já foram ditas aqui com relação a esse estudo, mas uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, e um dia eu num momento com Ele, como é difícil para nós nos aproximarmos de Deus. Você já reparou? Como é difícil para nós buscar uma comunhão com Deus pura e simples, e nos entender aceitos por Deus, amados por Deus. Como isto é difícil para nós, porque nós temos sido treinados, para não dizer adestrados, a nos relacionar com Deus em 3 colunas básicas. E a religião faz isso conosco: medo, interesse e culpa. Então, quando eu realizo qualquer ação no sentido de pensar estar me relacionando com Deus, esta ação muitas vezes tem como base o medo. E o que Deus fez para eliminar este medo de nós? Ele nos amou e demonstrou esse amor de maneira indescritível. A Bíblia vai dizer de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus te amou, meu amado. Deus te amou tanto, para que você não precisasse ter medo dele. Deus te amou tanto e te ama tanto, que Ele fez aquilo que é inimaginável para qualquer ser humano. Ele deu o seu Filho para morrer por todos os seus pecados. Eu quero dizer, por todos os seus pecados, pelos meus pecados e pelos do mundo todo, diz a palavra. Porque ama. E Ele te deu de uma maneira tão plena e tão absurda e tão graciosa, que é irrevogável isso, como a palavra de Deus diz. Para que você jamais se aproxime de Deus tendo como base o medo, o interesse ou a sua culpa. Para que você não invalide esta relação com Deus, porque nenhuma relação é sustentada, pode ter sentido de realidade pautada nesse tripé. E eu tenho enfatizado isso, vocês sabem disso, e eu quero continuar batendo nisso, porque isso precisa ficar claro no nosso coração. Todas as vezes que você se aproxima de Deus, ou faz algo para Deus, ou deixa de fazer algo, que é o medo de Deus que está promovendo isso, que está financiando isso, eu quero dizer novamente, isto não tem nenhum significado ou sentido para Deus. Assim como ninguém que te dê um abraço por medo, você pode dar significado a este abraço. Ninguém que se move em sua direção por interesse, você pode dar significado a este mover. Se eu te abraço por interesse, e você sabe disto, que sentido tem esse abraço para você? Se eu te abraço com medo, e você sabe disto, que sentido tem esse abraço? E com relação à nossa culpa, Deus lançou longe de nós, lançou em Cristo Jesus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, para que você e eu pudéssemos viver sem culpa. Mas nós
Nós parecemos aquelas pessoas que gostam de se autoflagelar. Parece que viver sem culpa é esquisito, é desconfortável, porque às vezes eu alimento a minha culpa para que eu me torture um pouco, para que de alguma maneira eu me sinta justificado pela minha culpa. É o absurdo dos absurdos. Eu sofro porque eu sofro culpa. Então talvez eu tenha uma legitimidade maior de me aproximar de Deus. Meus amados, aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário é algo pleno, algo gracioso. Você está liberto da sua culpa. Você só carregará este fardo sobre as suas costas, se você quiser. Mas este fardo, Jesus já levou sobre si. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei as coisas que você fez, que você deixa de fazer. Mas eu sei de uma coisa, Jesus Cristo pagou por todos os seus pecados. Esta é a graça que nos liberta da escravidão do culto à performance. Isto porque nela encontramos um Deus único que não está à procura de atletas espirituais para se divertir com eles, os observando na arena do Coliseu da religião enquanto digladiam entre si para ver quem será o maior no reino de Deus. Mas um pai que veio buscar apenas filhos que choram com fome, aos quais ele tem que alimentar. Filhos que muitas vezes lhe dão trabalho, aos quais ele tem o prazer de educar e ensinar o caminho da vida. Quando nós olhamos muitas vezes a nossa expressão religiosa, ela parece isso. Parece pessoas que estão se digladiando, querendo disputar as coisas santas. Quem prega melhor, quem toca melhor, quem vai mais na igreja, quem dá um dízimo maior, e Deus observando ali, ver quem que pode dar um golpe mais forte para dizer, olha, eu sou melhor do que o outro, eu preciso de um lugar melhor no reino de Deus, eu preciso sentar à sua direita, Deus, ou à sua esquerda, tendo em vista o meu desempenho. O que um filho seu precisa fazer para ser amado por você, a não ser existir? Hein, Rodrigão? Você que entrou para o time agora, recentemente. O que um filho seu precisa fazer para ser amado? Estou falando nas categorias saudáveis. Não precisa fazer nada. Basta existir, basta estar na existência. Você não consegue explicar aquele amor. É um amor que... Agora, nós achamos que nós temos uma capacidade maior de amar do que o Deus de toda a graça. O Deus que se identifica como amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus te ama desesperadamente, meu amado. Deus te ama. Deus me ama. E nós precisávamos celebrar isto como aquilo que dá sentido à nossa vida. Deus não está interessado na sua performance de crente, de filho, do que quer que seja. Porque Deus não veio buscar gladiadores, Ele veio buscar filhos. Ele não veio buscar estivadores, Ele veio buscar filhos. Ele é o Deus que não pode ser servido pelas mãos humanas. Ele é o Deus que não necessita de coisa alguma. Se você é vocacionado, chamado, filho, para participar das coisas do seu Pai, é um privilégio seu. Mas eu quero dizer para você, Deus pode te chamar para quebrar pedra, mas Ele não te amará porque você quebra pedra. Ele vai te amar porque você é filho dEle. E para você vai ser um privilégio quebrar pedra aí nesse caso. Deus pode te chamar para qualquer coisa, irmãos. Mas é sempre a ideia de que eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo e estou participando das coisas do meu Pai. Por isso, o meu Pai que ama quer se comunicar a outros, então eu me coloco à disposição do meu Pai para ser instrumento dessa comunicação para outros. Por isso que há atividades dentro do grupo, da reunião da igreja, que precisam ser realizadas, atividades, e que eu me coloco à disposição do meu Pai para que Ele se manifeste através de mim nessas práticas. Porque só há uma maneira de se servir a Deus e de se adorar a Deus, é no próximo. Deus não sente fome. Sabe quando é que você dá um pão para Deus? Quando você dá um pão para o seu irmão que está com fome. É assim que Jesus nos diz.
Sabe quando é que você visita Deus? É quando você visita um irmão seu que está doente. É assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus vai dizer que Jesus disse para as ovelhas que elas eram benditas e eram bem-vindas no reino do Pai, e porque ele tinha passado fome, elas tinham o alimentado, sede, e elas tinham dado de beber, doente, elas foram visitar, e elas mesmas perguntam dentro do texto dos evangelhos: mas quando que isso aconteceu? Quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então, meus amados, nessa perspectiva, o ministério, o serviço na igreja ganha uma outra perspectiva. Eu não sou amado de Deus porque eu desempenho papéis. Eu sou amado porque sou filho. E desempenho papéis porque para mim é um privilégio ser instrumento de Deus na comunicação deste amor por outras pessoas. Estes filhos são a expressão da carência, para os quais ele tem que ser tudo. Filhos que têm a ousadia em Cristo Jesus de lhe chamarem de Pai, pois não estão sustentados em si mesmos, em seus méritos ou justiça, e sim no êxito, nos méritos, na justiça e vitórias de Cristo, na cruz do Calvário. Assim como no amor do Pai, que foi expresso em Cristo crucificado, amor este do qual nada mais pode separá-los. Esta é outra garantia que a palavra de Deus nos dá. Se você está em Cristo, nada mais pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria para você? É mesmo? Será mesmo? Irmão, celebra. Celebra. Nada mais pode alterar o seu destino eterno. Nada mais pode mudar aquilo que você passou a ser em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. Existe glória maior do que essa? Eu fui falar essa semana numa formatura. E às vezes, a palavra que o Senhor me deu lá talvez não seja muito agradável no momento. Mas o mundo tenta nos identificar com essas coisas. Qual que é a sua identidade? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou isso. Isto são qualificações que você adquiriu dentro desse processo da vida, da existência. Mas a nossa identidade está em que somos filhos e filhas de Deus, e não existe glória maior do que esta. Até a própria natureza aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus, diz a palavra. Então, meus amados, aonde é que está a sua identidade? Se você é um filho e uma filha de Deus, nada mais pode te separar deste amor de Deus. Esta questão de graça é algo decepcionante para os halterofilistas da fé, pois gostariam de ser aceitos por Deus, não como filhos carentes ou crianças dependentes, mas sim por sua própria força e capacidade de resistência, pelos dízimos que acham que dão para um Deus de chapéu na mão, pelas horas de fome que passam, mostrando quanto são resistentes, a fim de manipular esse Deus e convencê-lo a satisfazer mais um de seus desejos egoístas. Muitos têm a coragem de chamar isso de jejum. E por isso tropeçam na palavra de Deus que diz, Marcos 10:15, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Eu sou um desses halterofilistas. Volta e meia eu me vejo fazendo flexão para Deus. Porque é difícil, irmãos. É difícil a gente aceitar esse amor de Deus. Eu estou falando para a igreja, estou falando para mim. É difícil para a gente aceitar que a gente é amado. É difícil para a gente aceitar que isto é graça. E eu gostaria tanto de convencer Deus que no meu caso Ele está errado. Que eu tenho uma força, que olha aqui, eu consigo levantar uns pesos, aí Ele me deixa com os meus pesos durante um tempo, até que eu falo, não dá, Pai, me ajuda. É a carência. Você é um carente quando a referência é Deus. Assim como o seu filho é um carente com referência a você. Se você, Rodrigão,
não for tudo que seu filho não é, seu filho morre. Eu tenho falado isso, por isso estou insistindo, nós estamos no mesmo assunto. Seu filho morre. Se Deus não vier ser o tudo em você, aquilo que você não pode ser em relação a Ele, o seu destino é a morte. A morte eterna. Não tem escapatória para mim e para você. É por isso que Deus está se manifestando a você, se revelando a você, dizendo: filho, eu quero ser tudo em você. Eu quero ser o que você não pode ser em relação a mim. Eu quero ser a sua vida. Isso é evangelho. Mas a gente não, a gente acha que Deus quer da gente é treinamento de tropa de elite, é aquele negócio. Não, Deus quer que você não seja nada, para que Ele possa ser o tudo em você. Para estes, amar maltrapilhos e fracos é uma desonra para Deus. A projeção que eles fazem de Deus é outra. Seria motivo de grande alegria para eles se Deus, ao invés de ser o Pai gracioso revelado em Cristo, fosse uma espécie de adestrador de cães, capaz de recompensá-los cada vez que conseguisse fingir de mortos. Ou quem sabe um personal training que, a partir de exercícios cada vez mais pesados, pudesse deixá-los cada vez mais robustos, se achando melhores que os demais. Fingir de morto, muita gente consegue, viu, gente? Mas é uma característica muito clara. Quando a gente está na religião e a gente consegue fingir de morto, a gente quer uma bolachinha de Deus. E se Deus não dá, a gente murmura. Verdade. Não, é verdade isso. Eu comparo isso realmente a adestrar cães, né? O cão finge de morto, na hora que ele levanta, você vai lá e dá uma bolachinha para ele. No nosso caso é pior porque a gente murmura contra Deus. Você faz alguma coisa que aparentemente seria daqueles que perderam a sua vida e que agora não vivem mais, mas Cristo vive neles. Então, se não acontece o fato de Deus recompensá-lo, no mesmo instante você já está murmurando, Ricardinho. Você, mas cadê, pai? Eu dei o dízimo, cadê os 100 vezes mais lá que o pastor falou? É assim que funciona. Gente amada, Deus já nos deu tudo. Deus já fez tudo por você. Deus quer ser a sua vida. Ele não está interessado nas coisas que você pode fazer, porque você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é se render pela graça de Deus a este amor furioso e permitir, pela graça de Deus, que Ele venha ser tudo o que você não pode ser. E viver, a partir do momento que você acorda, a partir desta identidade. Eu sou um filho de Deus, nasci para Deus, vivo para Deus. E não existe glória maior do que esta. Não existe vida fora disso, não existe vida fora de Deus. Para mim é um privilégio viver com Deus. Para mim é um privilégio ser ter qualquer atividade, desde que ela seja feita em Deus e para a glória de Deus. Paulo estava sofrendo com estes falsos irmãos, pois como não tinha a revelação da graça, lidavam com ela não a partir do novo inaugurado em Cristo Jesus, mas a partir do velho homem. Desta forma não conseguiam entender o conceito de graça. Por isso afirmavam que o que Paulo dizia era: façamos o mal para recebermos o bem. Para estes a graça é loucura, porém para os alcançados pela graça, a loucura é a distorção do evangelho que eles promovem. Gente, isto para mim é um absurdo. Eu estou falando isso porque normalmente nós somos acusados disso. De ao anunciarmos a graça de Deus tal como ela é, de sermos promotores da vida dissoluta de qualquer um. De que as pessoas vão olhar para a graça de Deus e vão falar: nossa, mas já que é graça, vou tocar o terror, vou fazer tudo o que minha carne deseja, vou me entregar às pulsões da minha carne, porque Deus é tão bonzinho, Ele é tão idiota que Ele não faz nada. Eu posso matar o meu irmão, eu posso enganar o meu irmão. Oh, que alegria em matar o meu irmão, que alegria em prejudicar os outros, porque Deus não vai ligar, porque Deus vai passar a mão na minha cabeça. É isto que cai, que entendem os religiosos, aqueles que não têm o discernimento da graça, porque não passaram por uma experiência de novo ser, não passaram por uma experiência de
serem colocados no reino de Deus, porque no reino de Deus, o anseio que há no coração de um filho de Deus é pela justiça, é pelo amor, é pela verdade. É uma questão de vida simplesmente, não é uma questão de regras. É uma questão de nova natureza. É uma questão de que dentro de mim há uma referência nova. Deus veio ser em mim e me deu um coração novo, que ama a palavra de Deus e que quer as coisas de Deus e que deseja ser expressão de Deus nessa terra, não o contrário, ainda que muitas vezes não consiga. Mas nós pensamos com esta mente oportunista, daqueles que vão se utilizar da graça para dar ocasião ao seu pecado. Paulo vai dizer já sobre isso, ele fala, não, de modo nenhum. Porém, não podemos deixar de anunciar a graça tal como ela é, tendo em vista que vão existir pessoas no meio, porque não têm o Espírito de Deus, a revelação de Deus, a vida de Deus, que vão se utilizar da graça desta maneira. Ou que vão ter medo da graça porque acham que ela vai suscitar essa possibilidade. Porque ela não suscita esta possibilidade. O que a graça de Deus faz é te dar a condição de, em Cristo, ser o que Deus quer que você seja. E o que Deus quer que você seja é a expressão de Cristo. Amém? Eu nem sei onde eu estou mais aqui. E por não entendê-la, acham que a graça é um convite à promiscuidade, à mentira e ao pecado, pois destrói o mecanismo de punição sustentado pela lei, que até então era a única ferramenta mais eficaz para contê-los. No fundo, têm medo da liberdade, uma vez que não conseguem ver que a liberdade que a graça traz é justamente a libertação do pecado. Vamos ler Romanos 6:20. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque é essa gangorra desequilibrada que muitas vezes nós vivemos. Temos medo da graça, o que nós utilizamos então? A lei. Porque a lei, ou as regras, é a única coisa que pode então, de alguma maneira, frear as pulsões da minha carnalidade, o meu pecado. Não consigo confiar no Evangelho da Graça, que é o único poder de Deus capaz de transformar o ser humano. Então recorremos ao expediente da lei, das regras. Para quê? Para que eu possa então, de alguma maneira, enclausurar esta figura, fazer com que ela não passe dos limites aceitáveis da sociedade. Isso pode até fazer com que a pessoa realmente não vaze para os limites da sociedade, mas não fará dela um filho de Deus. E o que a palavra de Deus tem como objetivo é fazer de nós filhos de Deus. Se não passarmos por uma experiência de cruz, de novo ser, como diz Paul Tillich, é impossível assimilarmos a graça e continuaremos sob o domínio do prazer do pecado. Somente a experiência da cruz nos dá o prazer na palavra de Deus, como está em Romanos 7:22, porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Sem cruz não existe verdadeiramente a percepção da graça. O problema é que a cruz pressupõe a morte do pecador. Muitos querem apenas o ambiente cristão, os valores cristãos, a ética cristã, mas ninguém quer morrer. Negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Nasce aí a primeira razão pela qual a graça é tão odiada, como ressalta Karl Barth. Às vezes o que nós queremos é isto. Nós queremos o ambiente cristão. Nós queremos a ética cristã. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus não quer fazer de você um religioso, quer fazer de você uma nova criatura. E para você ser uma nova criatura, você precisa perder a vida velha. Não tem como você ganhar a dimensão do reino de Deus se você não perder a dimensão do mundo. Se você ainda quer viver para o mundo, se você ainda quer viver no reino do mundo, não tem como você estar no reino de Deus. É uma impossibilidade. Não tem como. Simplesmente assim. É simples assim. O mais chocante é como uma expressão como essa de Romanos 3:8 pode fazer sentido no meio cristão. Tal hipótese
tinha que soar para nós como um absurdo dos absurdos, tal como Deus é o diabo. A simples ideia de que a pregação da graça servirá de estímulo para o pecador viver em pecado demonstra um total desconhecimento da graça, além de apontar para uma necessidade patente de cruz. A solução que a igreja tem encontrado para resolver este problema é igualmente absurda. Ao invés de crermos no Evangelho da Graça e pregarmos com convicção e coragem, crendo que o Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus é o único poder capaz de transformar um filho do diabo em filho de Deus, tal como revela as Escrituras, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ao invés disso, preferimos adulterar a mensagem, mantendo o pecador como está. Nos contentamos com um filho do diabo bem educado e com um evangelho 99% gracioso, que nada mais é do que um pseudo-evangelho 100% falso e ineficaz. Não adianta, meus irmãos, baratear a palavra de Deus. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos fazer outra coisa. Ou o Senhor Jesus é tudo, ou Ele não vai ser nada na minha e na sua vida. Querer falar de um evangelho de graça e cercá-lo de adendos não é o evangelho da graça de Cristo. Nesse exato momento está desqualificado todo o poder do evangelho de Deus que é capaz de transformar as vidas das pessoas. O que nós podemos ter é filhos do diabo bem comportados, mas não teremos filhos de Deus. E a igreja não está aqui para educar filhos do diabo, está aqui para trazer vida, para ser manifestação da vida, para anunciar o Evangelho, para anunciar em Cristo Jesus a única solução para todos nós. Não estamos aqui para que haja melhor ordem social, estamos aqui para que o reino de Deus seja implantado no mundo. E o reino de Deus só pode ser implantado na vida das pessoas que morreram e que nasceram de novo em Cristo Jesus. Que deixaram de ser filhos espirituais do diabo e passaram a ser filhos de Deus. Nascidos não da vontade do homem, não da vontade da carne, nem do sangue, mas nascidos do próprio Deus, o qual a palavra de Deus é o esperma de Deus, capaz de suscitar vida nas pessoas. O que nós queremos? Qual que é a nossa missão como igreja? É isso que nós precisamos pensar. Outro problema que talvez suscite a possibilidade da expressão de Romanos 3,8 perder sua qualificação de absurdo é que os filhos de Deus têm deixado de meditar na palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Com isto, acabam vivendo por vista e deixando de lado o único modo de vida pelo qual um filho de Deus pode viver em comunhão com seu Pai. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. A fé traz a realidade eterna e escatológica do nosso novo ser em Cristo para a nossa temporalidade. A grande questão aqui, meus amados, é que nós não nos enxergamos na perspectiva da fé, nós não olhamos para o que a palavra de Deus diz. Nós costumamos olhar a nossa realidade, aquilo que Paulo vai olhar para si e vai dizer: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas para nós que estamos em Cristo, a nossa vocação é trazer pela fé a realidade escatológica, a realidade futura, para ser vivida aqui hoje. Um filho de Deus só existe uma maneira, como o texto que foi lido no começo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é esta condição que Deus nos dá por sua graça, de vivermos a partir da nossa nova identidade, a partir daquilo que esperamos e que não vemos, não a partir do que vemos. Se você olha para você e não vê a condição de perdoar e de amar, saiba que isso está correto, mas você não foi chamado a viver por vista e nem a viver segundo a sua possibilidade. Você foi chamado a viver pelas possibilidades do Espírito Santo de Deus que habita em você. É por isso que você deve andar em direção ao amor e ao perdão. Não porque há esta capacidade em você, mas porque há uma nova vida em você. Porque em Cristo Jesus você foi feito uma nova criatura. E ainda que você não consiga ver isto, é nessa direção que você deve andar. Agora o que nós fazemos? Nós damos mais autoridade
àquilo que nós somos, à nossa carne que vemos, do que aquilo que nós somos em Cristo Jesus, do que o novo que foi implantado em nós, o qual nós não podemos ver, e por isso necessitamos de fé para crer. Você é uma nova criatura, você foi chamado para amar, para perdoar, para ser justo. Acorde pela manhã sabendo disto. Isto é o sentido comum da sua vida. E ande então nesta direção. Não dê razão àquilo que você vê, mas dê a razão àquilo que você não pode enxergar ainda em você. E quando Deus se manifestar em você, isto vai gerar louvor e adoração a Deus, porque você saberá que aquilo não provém de você, mas da vida de Cristo que habita em você. E isto redundará em louvor e glórias ao Senhor. Para compreendermos a mente paulina, temos que ter a fé como leito hermenêutico. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. É a realidade que não vemos, mas que podemos viver aqui e agora. Para Paulo, tudo estava consumado. Ele já havia morrido e também ressuscitado. Havia uma convicção trazida pela fé de que, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quando você acorda pela manhã, é assim que você se vê? Você toma o ar para os seus pulmões. Eu quero pedir perdão, gente, que eu recebi tarde a palavra, então tá indo um pouquinho. Então vocês me perdoam. Eu quero dizer para vocês, quando vocês acordam de manhã, você enche o seu peito de ar. É assim que você se vê? Se não é, amado, é assim que você deveria se ver. Você é uma nova criatura. Não tem mais nada a ver com a velha. A velha morreu. Mas o que nós fazemos? Nós olhamos no espelho de manhã, olhamos a nossa cara amassada e falamos, nossa, eu continuo o mesmo. Irmãos, é fé. Você já morreu. O seu velho homem já foi aniquilado. Você agora é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. Busque então a viver esta nova realidade. Ande nesta direção. E aí não haverá regras para você. Não há necessidade de regras. O fim da lei é Cristo, como diz Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. É assim que eu e você deveríamos nos ver. Oh, aleluia, eu sou uma nova criatura. Eu devo andar em direção à justiça, à verdade. Há essa capacidade em mim? Não. Mas há uma vida nova em mim, capaz de me sustentar nesta direção. E todas as vezes que eu tropeçar nesse caminho de seguir em direção a Jesus, a graça me porá de pé e me susterá novamente, me apontará a direção novamente. Siga em frente, filho amado. Não olhe para a sua condição carnal. Olhe para as possibilidades do Espírito da vida que habita em você. Olhe para aquilo que eu posso ser em você, quando você não pode ser nada. Mas nós insistimos em olhar para nós e ficamos, eu não consigo, eu não posso perdoar. Meus amados, há uma vida da ressurreição dentro de você. O maior poder do universo, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em você. Essa é a sua identidade, não se venda por menos. Quando o diabo vier falar na sua cabeça que você é apontando os seus erros, é apontando para o que você é, diga, Cristo pagou por todos os meus pecados e veio ser a minha vida. É por isso que eu ando em direção a Jesus Cristo. Não porque haja capacidade em mim ou méritos em mim, mas é porque Ele me sustenta. E é porque esta é a minha identidade. É porque eu renasci para isto. Mas o que vemos hoje na igreja é uma conformação com o velho, um viver por vista. Sentimos falta da luta e do desespero de Paulo, descrito no capítulo 7 de Romanos, daquela indignação e inconformidade do apóstolo com a realidade visível do seu pecado. Bom seria se a igreja toda deixasse de lado a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E passasse a viver por fé, buscando hoje o que já é em Cristo Jesus. A questão aqui é só tempo, amado, porque se você está em Cristo, Deus completará a obra que começou em você e você expressará plenamente a imagem de Jesus.
ser hoje o que já somos em Cristo Jesus e não aceitarmos de maneira passiva a realidade adâmica, mas sim sermos sustentados pela palavra de Deus que afirma, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo, Romanos 6,6. Foi destruído, amado. Há uma inconformidade no capítulo 7 de Romanos. Paulo, ele vê nele a realidade do seu pecado, mas ele vê também as possibilidades do Espírito. Ele vê nele que nele não há condição alguma. Com efeito, querer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que eu falo é que às vezes não existe essa inconformidade dentro de nós. Não existe essa luta. Parece que o que existe não é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu sou um pecador. Você é um pecador, amado. Eu sou um pecador. E não temos nada que fazer contrário a isso. Mas o fato é de que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. O fato é de que nós morremos em Cristo Jesus. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Sei que isso é matéria de fé e só Deus pode revelar isso a nós. Aqueles que são sustentados por sua graça seguem em sua jornada contínua, na disposição de esquecer as coisas que para trás ficam. E olhando atentamente para Jesus, respondem positivamente ao chamado de Deus para buscar o prêmio da soberana vocação de serem como Cristo, deixando para trás tudo o que se refere ao velho, andando a cada dia a partir do novo, buscando sua identidade em Cristo e não em Adão. Quando você acordar, meu amado, e viva o seu dia assim: eu sou em Cristo, eu não sou em Adão. O que eu sou em Cristo. Eu sou filho de Deus em Cristo, eu sou santo em Cristo, eu sou justo em Cristo. Não dê trela para a sua carne. Não dê trela para aquilo que você vê. Mas clame a Deus a sua nova identidade e ande nesse sentido. Paulo, nesse capítulo aqui de Filipenses 3, a partir do versículo 11, 12, ele vai dizendo: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Porque é uma vocação sobre a minha vida. A vocação de ser como um filho de Deus, de ser como Jesus Cristo. Eu não alcancei a perfeição, eu não sou perfeito, mas a perfeição me alcançou. Cristo veio ser em mim. Então eu ando nesse sentido. Tudo isto se daria sem o peso que tal tarefa poderia representar, pela antecipação que surge da aceitação plena de Deus em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. E além de não haver mais condenação por estarem em Cristo, serão sustentados pela vida de Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isto representará sim um desespero para a carne. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não a lei de Deus nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Ao mesmo tempo em que produz um prazer enorme no nosso homem interior. Amados, tudo isso que foi providenciado para nós, foi providenciado em Cristo Jesus. Isto deveria causar em nós uma alegria, um desejo grandioso de andar nessa direção. Mas não se engane, a sua carne vai espernear. A sua carne não vai querer. Não pense que você não vai ter lutas na sua carnalidade, porque a carne não pode estar sujeita à lei de Deus. Mas, como Paulo, segundo o homem interior, tenha prazer na lei de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus e ande nessa direção. A questão que se apresenta é a seguinte: onde você está? Em Cristo ou fora dele? Se você está em Cristo, é porque o seu velho ser morreu em Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Se você afirma que Cristo é a sua vida, é porque você foi ressuscitado com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pense nisto. Se você morreu com Cristo, as regras não têm mais sentido. Assim como não tem mais sentido a vida velha, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É assim que a vida é assim que a nova vida é. Amados, o fim da lei é Jesus. Se você é uma nova criatura em Jesus Cristo, se você morreu com Cristo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se você vivesses no mundo? Se você morreu para a lei, não tem sentido a lei para você. Agora, se você ressuscitou com Jesus Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está. Este é o sentido da sua vida. Assim como não faz mais sentido a lei para a vida de um regenerado, não faz mais sentido a vida velha para a vida de uma nova criatura. Amém? Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Te louvamos, Senhor, por este dia, pela Tua palavra. Te louvamos por essa igreja. Faz de nós, Senhor, uma igreja que queira, Senhor, comunicar e anunciar aquilo que liberta as pessoas. O único poder que é capaz, Senhor, de transformar as nossas vidas, de transformar, Senhor, a vida do ser humano, de fazer de um ser humano um filho Teu, meu Pai, que é o Teu evangelho, a palavra da cruz, que nos faz, Senhor, perder tudo aquilo que significava tanto para nós e nos faz agora ganhar a dimensão do reino de Deus, onde o Senhor reina plenamente, onde, Senhor, a Tua vontade é que opera, onde, Senhor, é o Teu poder quem age. Te amamos, dependemos de Ti e nos colocamos à Tua disposição para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.